Estamos de volta no nosso segundo bloco e hoje falando sobre hipertensão arterial, no nosso primeiro modelo de resposta a perguntas da comunidade. E hoje, a segunda pergunta fala do telespectador que quer saber a partir de qual valor de pressão arterial a pessoa é considerada hipertensa. Essa é uma pergunta muito interessante. Nós temos números, né? 12 por 8. 12 por 8 é normal, ou seja, 120 milímetros por 80 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão que a coluna de sangue faz da parede da artéria. De uma maneira geral, nós sabemos que à medida que as pessoas têm pressão 12 por 8, 11 por 7, elas têm menos problemas cardiovasculares. Por que em relação a isso? É porque quando sobe a pressão, o sistema cardiovascular começa a ser agredido, lesado no seu interior. Então isso, infelizmente, ao longo da vida, ele destrói, ele envelhece o sistema arterial precocemente. Então, pressão alta é um envelhecimento precoce do sistema arterial. Então, o ideal é 12 por 8. Mas as pessoas, à medida que envelhecem, e agora nós sabemos disso, no último joint, no 8º joint americano, esse joint é uma comissão de estudo e orientação de tratamento de hipertensão arterial do ponto de vista epidemiológico, de resultados, preconizou que nós podemos chegar até 140 por 90. Acima de 140 por 90, se o indivíduo tiver menos de 60 anos, ele é considerado já hipertenso com 140 por 90, ou 14 por 9. Se o indivíduo tiver mais de 60 anos, a sua pressão é aceitável até 160 por 90, ou seja, 16 por 9. Isso significa, naturalmente, que os trabalhos comprovaram que, se você tem mais de 60 anos, não adianta você baixar muito a pressão, porque as pessoas também vão ao extremo, querendo ter pressão 10 por 7, 10 por 6. Se ele naturalmente é normotenso a esse nível, não tem nenhum problema. Mas se ele já tem a sua pressão 14 por 9 e querer manter sempre em torno de 10 por 6, ele vai precisar tomar remédio. E os trabalhos científicos também provam que se você baixa demais a pressão, o benefício da redução da pressão é perdido. Então o ideal, para quem perguntou, é 12 por 8, se você tem menos de 60 anos, até 14 por 9, se você tem mais de 60 anos, até 16 por 9. A outra pergunta diz assim: sou hipertensa desde os 31 anos. Tomarei medicamento por toda a vida? Essa é uma pergunta interessante. De uma maneira geral, as pessoas chegam no consultório e dizem: mas doutor, eu tenho que tomar remédio? Depois da gente fazer todas as medidas higienodietéticas que nós falamos, ou seja, se você é inativo, fazer atividade física, se você come comida salgada, reduzir o sal a ponto de você se acostumar com a nova carga de sal, se você é obeso, reduzir o peso através da atividade física e da dieta. Se você usa álcool em quantidades não recomendadas, depois que se faz todas essas medidas e o indivíduo ainda continua hipertenso, então aí você tem que tomar remédio. Por quê? Porque a pressão, ela acontece no vaso, ou seja, na artéria, e mais especificamente na arteríola. Então é importante você entender isso. A arteríola é aquela artériazinha pequenininha, quase microscópica, que você não vê, que está lá na periferia, lá na ponta. E ela tem uma parede muscular muito forte. A espessura da parede é exatamente igual ao diâmetro do vaso dela, ou seja, se ela contrai um pouquinho, engrossa a parede, diminui o calibre. Então ela mantém a tonicidade e ela mantém a pressão. Então é importante você entender que os remédios da pressão vão agir nessa parede e quando ele dilata, aumenta o fluxo.
No bloco anterior nós falamos que o hipertenso passa fome, porque ele diminui o calibre da artéria, aumenta a pressão e diminui o fluxo. A quantidade de sangue, o gradiente fica muito grande, mas a quantidade de sangue passa a passar em maior velocidade e, infelizmente, o indivíduo acaba reduzindo o fluxo para os órgãos nobres, coração, cérebro e rins. Então é importante você entender que quando, né, nós tomamos o remédio é para você dilatar a artéria. Se com o passar do tempo, depois de 5, 6, 10 anos de tratamento, a sua pressão não subiu, e aqui também um alerta para aquelas pessoas que tomam remédio de forma irregular, é importante você tomar regularmente, manter sempre a pressão sob controle, porque aquela hipertrofia, o engrossamento da parede, da arteríola e da artéria, ele cede. É como se você colocasse a artéria em inatividade, ela relaxa. E aí aquela hipertrofia, a parede grossa, vai reduzindo e ela já não vai mais reagir como reagia antes. Mas isso leva tempo. Isso leva 4, 5, 6, 10 anos. Agora, se a sua pressão vai e volta e você não toma um remédio regularmente, vai havendo hipertrofia e, além disso, cicatriz na parede. E a parede vai ficando dura. E aí você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Então veja que é importante entender que o tratamento é fundamental quando você não responde às medidas higienodietéticas ou você não consegue. Mas daqui para frente, você usando o remédio de forma regular e metodicamente administrado, você vai ter benefícios. E pode ser que depois de algum tempo você já não precise tomar remédios. Não saia daí, nós voltamos já já para conversar sobre outros temas em hipertensão.